E aí pessoal, último vídeo de 2024, tava um tempinho sem gravar. Também muitas coisinhas, não teve nada de tão importante assim. E aí, o que acharam do manto? Vou colocar uns detalhes aqui, ó. Bonito, né? Que 2025 seja o nosso ano. Vocês querem ver de quem é? De quem será que é o manto? Dele mesmo. Não sei se deu pra ver. 2025 vai ser o nosso ano. Temos fé e coisas boas acontecerão. Desejar um ótimo ano para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, ainda tem chance, comece a acompanhar a gente. Eu estou planejando fazer umas novas lives, umas novas entrevistas. Quem quiser tem a live com o Kaká Catalão, que eu fiz aqui no canal. Então, feliz ano novo para vocês. Vamos antes falar algumas coisinhas sobre o nosso Coringão, tudo o que está acontecendo, certo? O Corinthians está acertando algumas saídas. Pedro Henrique foi para o Ceará, Fagner para o Cruzeiro. Eu tenho a camisa aqui do Fagner. Vou ser hipócrita, né, de dizer que ele não foi importante para a nossa história. Ele é um jogador importante, mas que obviamente o clima para ele já não era o melhor. Com relação ao pagamento, se o Corinthians vai pagar parte do salário ou deixar de pagar parte, tem que ver quanto vai ser economizado, porque renovou, se tem o negócio do filho dele no meio, tem um monte de coisa que espero que o Augusto dê uma entrevista, ele gostava tanto de dar entrevista, e ele explique direitinho como esse negócio foi feito, pra gente não ter dúvida. Com relação ao Pedro Henrique, foi fake news que o Corinthians emprestou com o Ceará pagando salário. O Ceará comprou o Pedro Henrique, se não me engano, por 2 milhões de reais. E tudo vai pra lá. São jogadores que realmente eles iam perder um pouco já estavam perdendo um pouco o espaço. E Fagner, por exemplo, é um salário muito alto. E aí sobre chegadas diferentes, eu nunca pensei que ia falar um fim de ano desse, né? Porque o torcedor corintiano tá tranquilo com relação a reforços, porque o nosso time tá montado. A gente precisa de reforços pontuais, tá? Fala-se do ponta Luciano Costa, jogador do Cincinnati, argentino, muito bom jogador, foi um dos melhores jogadores da última Major League Soccer, mas não vi mais falando mais nada. Mas é um nome que se cogita aí. O Corinthians vai precisar, obviamente, de novos laterais e ir ao mercado. Talvez não laterais de nível titular, mas para compor principalmente o elenco. De repente, mais um zagueiro seria interessante. O Maicon ainda há conversa para ver se ele fica ou não. Para mim, não fica, não tem a menor necessidade. É um meio campo que já está povoado, que não tem espaço para ele. Entrega 7 pro Memphis mesmo e obrigado, Maicon, vai seguir sua vida. Vocês querem que eu falo dele, né? Já vou falar dele já. E então o Corinthians está observando alguns nomes. Chegou a ser ventilado o nome do Davi Luiz, isso não tem a menor condição. O Davi Luiz se é corintiano, então doa aí um cachulé para a arena. Você é bem-vindo na arquibancada com a gente. No campo não dá mais, infelizmente. Você teve uma temporada pífia do Flamengo. Aquele lance do próprio Flamengo e Corinthians que o Yuri Alberto deixou você falando sozinho, prova que você já não tem mais a menor condição de atuar em alto nível. Além de não ser um jogador barato, não dá, não seria interessante. Você podia ir pro Fluminense, de repente, refazer a dupla com o Thiago Silva. Já que vocês fizeram tão bem a dupla na seleção brasileira, até no Paris Saint-Germain, seria interessante, de repente, né, uma dica, você ir para o Fluminense, certo? Mas o que o torcedor corintiano vai passar a virada esse ano, vocês vão passar a virada com o manto? Mesmo dizem que dá azar passar a virada de preto, mas não, vai ser com esse manto aqui. Isso aqui é maravilhoso, cara. Esse aqui vai ser especial.
o que a gente já espera para o ano que vem, né? Vamos fazer aqui umas projeções. Só um minutinho. Fazer algumas projeções primeiro para o ano que vem. Campeonato Paulista, saiu a tabela, o Corinthians teve um jogo alterado, e aí eu falo, a Federação Paulista nem disfarça mais, né, a preferência dela por alguns, né. O Corinthians tem um jogo contra o Novo Horizontino que ele não vai poder jogar na data, porque o Corinthians vai jogar Libertadores. Esse jogo não pode ser adiado porque esse jogo é na penúltima rodada e no fim de semana é a última. Então não dá para você adiar um jogo para depois da última rodada, não tem como. Então esse jogo teve que ser antecipado. Dava para encaixá-lo em várias datas. Você entendeu? Porque até então o Corinthians só vai jogar o Paulista. Mas encaixaram ele justamente na semana em que o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras no derby, para o Corinthians jogar na segunda em Novo Horizonte, o Corinthians vai jogar na sexta-feira, depois jogar na segunda-feira lá em Novo Horizonte, fora de casa, uma viagem longa, e depois jogar no Allianz contra o Palmeiras. Então, ou seja, a federação nem disfarça. É uma coisa triste. No momento que não desprezar essa porcaria de campeonato, vai continuar apanhando na cara. Né? Se o Corinthians fizer rapidamente os pontos necessários para se classificar, é time sub-20 até o fim do campeonato, até o fim da fase de classificação, depois põe os titulares no mata-mata. Entendeu? Não só o Corinthians, os 4 grandes já está na hora de pegar e acabar com a graça desse Campeonato Paulista aí. Então, que eles estão de sacanagem, não é a primeira vez, não. Tá? Adiaram o jogo do São Paulo, o presidente do São Paulo quer tirar férias com o Mickey lá na Florida Cup. O Corinthians jogou a Florida Cup várias vezes e nunca adiaram jogo nenhum nosso do Paulista. Então, é uma coisa patética. Pelo jeito a federação tem os preferidinhos dela e o Corinthians tem que começar a tratar a competição como ela deve ser tratada, com relação a isso, tá? E aí depois o Corinthians dia 19 enfrenta o Universidade Central de Caracas. Eu nunca ouvi falar desse time na minha vida. Se vocês pensam que eu vou dar aqui uma de clubista, vou dar uma daqueles... o Corinthians tem a obrigação de golear, de atropelar, eu não sou dessa, tá? Eu não sou dessa turma, não. Mas o Corinthians tem que avançar, não tem jeito. É um clube que vai fazer seu primeiro jogo em competições internacionais na sua história, não há altitude. É uma equipe bem frágil, que ficou em 9º lugar no segundo campeonato da Venezuela. Classificou porque acho que ele ganhou a Copa da Venezuela, uma coisa assim, nem sei por que ele classificou. Então é um adversário que o Corinthians tem tudo para passar sem muitas dificuldades, mas sempre respeitando o adversário, indo com o time principal, jogando sério nos 90 minutos. Não vamos correr o risco de ter um Tolima 2, né? Certo que o Tolima já era um time conhecido, já tinha chegado numa semifinal de Libertadores e tal. Dessa vez é um time totalmente que eu não sei nem a cor do uniforme do time. Mas respeito sempre. É levar todos os titulares lá, correr os 90 minutos. Se conseguir de repente um resultado espetacular lá, aí no jogo de volta você dá uma poupada, você dá uma segurada no time, tudo bem. Mas seriedades, sempre. E depois o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto. Né? Vai ter um primeiro confronto entre Blooming e El Nacional. É mais interessante que passe o Blooming pelo único fato de o Blooming não jogar na altitude. Ele é de Santa Cruz de la Sierra, o El Nacional é de Quito. E que aí o Corinthians fugiria de uma eventual altitude. Porque aí depois o confronto seria Blooming contra Barcelona de Guayaquil. E quem passar pega o Corinthians. Guayaquil é a nível do mar e Santa Cruz de la Sierra é na fronteira quase com o Brasil. Não há altitude. A altitude de Santa Cruz, se eu não me engano, é menor até do que a de São Paulo. Para o começo de campeonato, é interessante você fugir da altitude, sim. Aí depois o Corinthians indo para o pote 4, aí pode vir grupo da morte, pode vir grupos mais tranquilos, aí vamos ver como vai ser, né? Tudo indica que o Corinthians avançando
do time venezuelano deva pegar o Barcelona de Guayaquil, que é o time mais tradicional, né? O time, pelo menos nos últimos anos, está sempre disputando a Libertadores, a Sul-Americana. Um time que eliminou o Palmeiras da Libertadores há 7 anos atrás. O time que eliminou o Santos também da Libertadores. Estava no grupo do São Paulo na última Libertadores. É uma equipe que está sempre aqui com, né, tá sempre em confronto com os brasileiros. Se for levar pelo lado supersticioso, a última vez que o Corinthians foi a Guayaquil foi no ano que foi campeão, né? E aí, mas também respeito total ao adversário. Coisa, apesar de obviamente ter mais time que o Barcelona, tem que também jogar sério. Não é um adversário que tem até uma tradição gigante na Libertadores. Já chegou em 2 decisões e jogar sério os 2 jogos para se classificar, mas quando tem tudo para ir à fase de grupos, né? Estamos empolgados pela primeira vez, a gente não tem medo algum de uma pré-Libertadores. Todas as outras a gente teve pavor, até a Once Caldas que a gente classificou, a gente estava morrendo de medo. Dessa vez o pavor é bem menor, até porque a gente nem imaginava que a gente estaria dentro dela. Se falasse há 2 meses atrás, o Corinthians já está preocupado com o adversário na pré-Libertadores, já todo mundo dá risada, né? Então a gente tá... Mas é jogar sério, é levar o jogo a sério e trazer essa classificação, essa ida à fase de grupos vai ser muito importante, inclusive financeiramente, para o Corinthians que também conseguiu, graças a isso, a sua vaga à Copa do Brasil. O Corinthians vai estrear lá mais ou menos para maio, né? Já na terceira fase. O Corinthians não joga aqueles primeiros jogos, né? Aqueles jogos traiçoeiros de um jogo só, você pode ir para os pênaltis e cair fora, que vários clubes já escorregaram nesses jogos aí. O Corinthians não vai, o Corinthians já vai para a terceira fase, já em 2 jogos, então melhora também a situação. Então essa é a situação que a gente tem de calendário para o ano que vem. Então é muito importante esses 4 jogos da pré-Libertadores para a gente garantir pelo menos a fase de grupos. A gente vai avançando degrau por degrau, entendeu? Eu só vou falar em título, em pensar quando estiver na final. Aí eu penso, pô, agora dá para ser campeão. Antes disso, vamos avançando degrauzinho por degrauzinho. Copa do Brasil, mesma coisa, né? Chegou nas últimas 3 semifinais, do mesmo jeito, avançando degrauzinho por degrauzinho, que seja assim, que a gente consiga pelo menos chegar numa 4ª semifinal seguida, e aí quem sabe dessa vez voltar de novo à final e ser campeão. Campeonato Brasileiro, com esse elenco, dá para também sonhar com coisas legais, né? O time encerra as 10 últimas rodadas do campeonato como o melhor time do campeonato. Só que infelizmente o Brasileirão não tem só 10 rodadas, tem 38, nas outras 28 foi mais ou menos, né? Então, pra você ver, né? Você sair de 18º a 7º em 10 rodadas poucas vezes eu vi isso acontecer, se subir 11 posições. Mas agora se o Corinthians jogar as 38 rodadas nesse ritmo, obviamente não vai ser campeão vencendo 38 jogos, né? Isso aí também não, né? Mas dá pra brigar por coisas boas lá em cima. Então, o ano é promissor, né? O ano é promissor e antes de vocês ficarem cobrando, não, o Corinthians tem que contratar, tem que se reforçar, tem que reforçar. A gente montou um time para não cair e deu certo. E esse time se mostrou ser muito bom. Então, o Corinthians de reforços pontuais, o Corinthians não precisa mexer na estrutura do time. O maior reforço do Corinthians, que acho que o Fabinho Soldado falou, é a manutenção de peças importantes do elenco. O Yuri Alberto ficando é uma manutenção maravilhosa, o Garro não tem nem sondagens para sair, o Memphis foi consultado por algumas pessoas, ele nem abriu conversa, falou, estou muito feliz, não tem chance nenhuma de eu sair do Brasil agora. Então, o Corinthians tem o Breno Bitton, já vai evoluir no seu 2º ano como profissional, já vai vir mais forte. O Ranieri melhorou nas últimas rodadas, vai brigar por posição com o Martinez. O Corinthians também se achou na defesa, o Gustavo Henrique fez um fim de ano muito bom. O Matheus Bidu, para mim, não é o lateral dos sonhos, mas ele consegue
Ele consegue dar um pouco de... né, não é um desespero hoje ter ele mais, mas eu iria obviamente atrás de um outro lateral para brigar por posição com ele. E agora com a saída do Fagner, eu consigo precisar de um outro lateral direito também. Aí você pode ir para o mercado, né? Eu recomendaria, por exemplo, quando sondar a situação do Bustos, que está no River Plate e que era do Internacional, se é possível de repente contratá-lo para brigar por posição com o Fagner ou não. Se não, de repente ver um outro jogador aí com boas características. Na lateral esquerda, um jogador que eu gosto muito é o Luan Cândido, que joga no Bragantino. E eu gosto muito desse jogador. De repente, se tiver a possibilidade, né, já que o Bragantino não conseguiu vaga nem para a Sul-Americana, seria bem interessante ele para brigar por posição com o Bidu, mesma coisa. E para terminar, obviamente, tem outros assuntos para falar. Com relação ao impeachment, a liminar caiu, mas não foi marcada uma votação, coincidentemente depois do que foi colocado o pedido de afastamento do Tuma no Conselho. Então o Tuma pode ser afastado a qualquer momento, até mesmo antes do Augusto. Então o golpe não está dando certo. E o Fred Luz foi meio que limado, que essa realmente era o motivo de eles sentarem um impeachment. Mas pode ficar tranquilo, a hora de vocês vai chegar, conselheiros. Fica tranquilo que a hora de vocês vai chegar. Estão todos anotados na caderneta. E espero que a situação política do Corinthians no ano que vem esteja pelo menos mais tranquila, né? E com relação a vaquinha, uns falam, campanha da Arena, a gente fala que é pejorativo. Não é pejorativo não tem problema nenhum a torcida. E pior que tem São Paulo tirando sarro, eles fizeram a mesma coisa nos anos 90, tem lá a matéria, para reformar o Morumbi. E não deu certo. Já o Palmeiras fez vaquinha para tentar comprar o Wesley, né? É uma coisa... E também não conseguiu nem 1 milhão. Então, moral para falar da gente, eles não têm. Já está quase em 40 milhões, né? Acho que a última parcial que ele está 34, 35. Tava na cara que no começo o valor ia ser realmente inflacionado, porque isso era uma novidade, e depois as doações elas iam reduzir. Eu não acredito que chegue no valor total, mas não é por incompetência, não é porque o está torcendo contra, é porque é um valor muito alto mesmo. É um valor muito alto, mas se chegar a bater 30, 40 ou metade da dívida, já é muito importante, porque você, junto com isso, você já bate uma caralhada de juros, e aí o Corinthians pode chegar num banco que não seja Caixa, até mesmo num banco internacional, fazer um empréstimo no valor faltante e de repente passar para fazer um crédito de 20, 30 anos para pagar o restante em parcelas fixas, ou até mesmo trocar parte dessas parcelas por patrocínio, que seria também bem interessante, tá? Então, o que conseguir abater dessa dívida já vai ajudar bastante. Se quitar, é maravilhoso, é histórico. Eu não duvido, porque eu não duvido de nada vindo da torcida do Corinthians. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, é muito difícil isso acontecer. Então, vamos trabalhar com 40%, 50%, uma margem 30%, que é uma margem aí que a gente já ajudaria demais o Corinthians, né? A gente ajudaria muito, diminuiria a dívida, diminuiria os juros, diminuiria o que o Corinthians paga anualmente e poderia dar crédito para o Corinthians ir a um banco internacional ou até mesmo um outro banco brasileiro que não seja a Caixa, o Safra, por exemplo, ver um empréstimo com uma taxa de juros interessante e fazer um empréstimo de 20, 30 anos e quitar o que falta. E aí o Corinthians já teria um valor menor por ano para pagar, parcelas fixas. Seria maravilhoso esse cenário, já reduziria bastante nossos problemas, certo? E para encerrar, né, o assunto que todo mundo está falando, né? Falaram que ia ser o presente de Natal, falaram que ia ser pagar o presente de Ano Novo, que não sei o que. Deve ser anunciado talvez já nos primeiros dias do ano que vem, é o Pogba. A situação do Pogba é a seguinte, né? O Corinthians vai fazer ou já fez uma proposta de 3,5 milhões por mês de salário para ele,
Parece que ele teria pedido 4, mas entre 3 milhões e meio e 4 o valor dá para chegar no meio termo sem problema nenhum. E parece que um segundo patrocinador estaria até disposto também a ajudar com parte. Por quê? Porque o Pogba tem 60 milhões de seguidores. Ele tem mais seguidores que qualquer clube brasileiro nas redes sociais. E uma empresa que tenha, de repente, negócios, que seja uma multinacional, é muito interessante você pagar 1 milhão por mês e ter a sua camisa com o logo da sua empresa exposto para 60 milhões de seguidores do mundo inteiro, do que você de repente investir numa publicidade, em alguma outra coisa. Então é algo rentável, não é nada de graça, você entendeu? Eu tenho aí um painel com 60 milhões de olhos para ele, e eu posso com 1 milhão por mês, que dependendo da empresa não é nada, para mim é muito, mas dependendo da empresa não é muita coisa. Você pode chegar e fazer isso virar algo muito interessante. A Esporte da Sorte vai bancar outra parte, ao que tudo indica, diferentemente do Memphis, que parece que o Corinthians paga 30% do salário do Memphis, o Pogba chegaria realmente a custo zero, 100% bancado por terceiros. E aí eu vou falar o que eu acho da contratação em si, tá? Primeiro, eu não sou idiota pra falar que o Pogba é um perna de pau, que é horroroso, nada disso, não sou louco. Mas eu tenho uns poréns, o que eu não tive com o Memphis. Vocês podem até colocar aí nos vídeos anteriores, na época que o Memphis foi contratado. O Memphis eu tinha certeza que seria espetacular, porque era um jogador que estava em plena atividade, é um jogador até teoricamente jovem, ainda não é um veterano. É um jogador que jogou a Eurocopa como titular, jogou a Liga dos Campeões, fez gol importante. Então um jogador que está em plena atividade, é um atacante, um jogador que aqui no Brasil, porque eu olhava, por exemplo, o seu Bolasie, que sempre foi um jogador mediano, nem atacante ele era, no Everton ele jogava de volante, chegou aqui no Brasil e foi muito bem. Imagina o Memphis, cara, tendo comparação o Bolasie com ele, o Bolasie é bem mais velho, né, inclusive. Se um cara como o Bright White, que é um caneludo, perna de pau, né, que foi reserva do Barcelona, tava fazendo gol aqui no Brasil, era óbvio que o Memphis ia chegar e deitar rolar. Isso eu não tinha dúvidas de que isso ia acontecer. O Pogba, eu vou esperar para ver. Eu vou rezar, torcer muito para que dê certo, porque eu quero muito que o Pogba chegue, vire um ídolo, arrebente, seja seja uma virada. Mas eu tenho uns poréns. O Pogba fez uma Copa do Mundo maravilhosa, divina, foi um dos melhores jogadores da Copa, talvez só o Griezmann e o Mbappé tenham sido melhores que ele naquela Copa de 2018, fez um golaço na final. Depois ele foi a maior contratação da história do futebol pelo Manchester United, que pagou, se não me engano, 120 milhões de euros por ele, uma coisa assim. Não performou como muita gente esperava, ele teve altos e baixos no Manchester United, mas nunca conseguiu desempenhar um futebol de altíssimo nível, mas ele tem um perdão. Nenhuma grande contratação tem desempenhado no Manchester United nos últimos anos. Inclusive o próprio Memphis Depay não desempenhou no Manchester United. O Antony, atacante, em São Paulo, estava jogando muito, jogou para a Copa do Mundo, não desempenha nada no Manchester United. Chegou agora aquele holandês, o Zirkzee, eu estava vendo ontem, que foi vaiado. Cara, era uma revelação, jovem. O Manchester pagou uma fortuna para ele, não desempenhou. Teve vários jogadores que chegaram no Manchester United e não conseguiram. Então é um time muito difícil de jogar mesmo. Então é normal isso. Só que aí o pior com relação ao Pogba vem depois. Quando termina o contrato dele com o Manchester, ele por uma lesão não joga a Copa do Mundo. Ele vai para a Juventus, ele não consegue fazer nada, ele não deu uma assistência, não fez um gol. Juventus, ele só jogou em 2 clubes na vida, Juventus e Manchester United, um dos casos curiosos em que ele teve 2 passagens por ambos. As 2 no United foram medianas, a primeira na Juventus foi maravilhosa, magnífica, e a segunda foi horrorosa, considerada por muitos a pior contratação da história do futebol italiano. Aí depois ele é pego no doping e é suspenso. Então ele está fora de atividade desde 2023.
Então, em quanto tempo a gente pode ter o Pogba em alto nível? E outra, ele tá com vontade de arrebentar? Eu ouvi falar que ele tá com muita vontade de jogar a Copa de 26, né? Provavelmente que seria a última Copa da carreira dele. E de fazer aí um grande ciclo, né? De repente terminar bem, voltar a ser convocado, tal. Inclusive vinculam o nome dele ao Olympique de Marseille, mas o Olympique de Marseille parece que não tem nem condições de pagar o valor que o Corinthians ofereceu, né? A faixa salarial deles é muito menor. Nunca pensei que ia dizer isso, né? E pela amizade dele com o Memphis, ele estaria bem disposto, ele queria muito jogar no Corinthians, tem o caso da ligação lá do Luva de Pedreiro, tudo. Então, mas eu vou esperar, né? Eu não vou sair aí gritando igual o São Paulino quando o Oscar chegou, querendo tirar sarro com o Memphis. Você comparar o Oscar com o Memphis, você tá de brincadeira com a minha cara, né? No cara que tá 8 anos jogando na China. Então, o que eu tenho para falar é realmente isso. O Pogba foi um grande jogador, foi no passado, pode voltar a ser, entendeu? Como ele vai vir sem custo, maravilha, vem, joga, né? Tomara que ele pegue o gosto, que ele caia nas graças da torcida e se torne, porque ele resolvendo jogar, ele vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Ele tem mais qualidades na posição dele até mesmo que o próprio Memphis. Ele toma ali como o craque do futebol brasileiro. Mas vamos ver se ele vai querer fazer isso. Eu torço muito para que queira, tá? Não tô torcendo contra de jeito nenhum, mas eu tenho que, obviamente, dizer os prós e os possíveis contras. Entendeu? Então ele é um jogador espetacular, mas que não performa há muitos anos. Se resolver performar, ok. A gente teve também aquela pulguinha na orelha com o Ronaldo, que estava há um ano com a lesão grave no joelho, também não jogava em alto nível há muito tempo, e o Ronaldo no Corinthians, pelo menos na primeira temporada, deitou e rolou. Então, de repente, gente, tudo pode acontecer, tá? Mas eu tenho certeza que o torcedor corintiano vai passar o melhor ano novo dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Há quanto tempo que a gente passava aquele ano novo calmo, tranquilo, sabe? Com esperança do nosso time no ano seguinte, não com medo, não esperando, nossa, o Corinthians tem que contratar jogador de qualquer jeito, senão a gente tá ferrado. Quantos anos? Então a gente tem. E só para lembrar, tá? Se você fala, mas o Corinthians não tá no mercado, não anunciou vários jogadores. Só para lembrar, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011. Na virada do ano para 12, o nosso pacotão de reforços foi o Gilcinho, o Pelelton, Vitor Júnior, e depois, um pouquinho depois, chega o Douglas, que no primeiro semestre é reserva, vai virar titular depois. E com isso a gente foi lá e ganhou a Libertadores, mantendo a base do ano anterior. Então, não estou dizendo que isso vai se repetir. Tomara que se repita, óbvio. Mas esse negócio, quem tem que contratar, quem tem que ir para o mercado desesperadamente, que é o Palmeiras está fazendo agora, é time que tem problemas no elenco. O Corinthians sanou boa parte desses. O Corinthians ainda tem alguns probleminhas na lateral e um outro zagueiro seria interessante. Mas isso dá para você olhar com mais calma no mercado, não precisa ir para desespero, com desespero. O Corinthians está tranquilo com relação a isso. Beleza? Um feliz 2025. Continue seguindo a gente aqui no canal, que a gente vai fazer pós-jogos das partidas do Corinthians. E pretendo fazer lives, fazer entrevistas. Eu estou vendo algumas pessoas aqui pra gente tirar o sarro, pra gente brincar. Alguns corintianos, raiz. Lembrando, esse canal é do Corinthians, mas não necessariamente preciso de um corintiano aqui. Eu gostaria muito, de repente, de até no torcedores de outros clubes que a gente possa extrair coisas interessantes no canal. Pode ser legal. Eu não acho assim que esse canal não é soviético. Eu acho que cabe outras linhas aqui. Por exemplo, eu tenho um contato com o Mauro Betting, com o PVC. Se eles topassem fazer uma live comigo, pô, ficaria muito honrado, porque eu admiro bastante os dois.
Algumas outras pessoas também torcem para outros clubes, não tem problema nenhum, mas eu vou também tentar trazer grandes corintianos aqui, ou corintianos que estão no hype, que não são talvez tão famosos assim, mas que são legais, estão no hype. Eu vou tentar fazer isso, não vou citar o nome de nenhum deles porque não tá nada fechado. Mauro Bet PVC eu cito porque se eles quiserem vai ser muito legal, vai ser muito bacana, tá? Os dois. E é isso, tá? Feliz ano novo para vocês e que 2025 seja nosso.